praticamente de todo o Salmo, mas eu quero focar nesses versos que Davi aqui fala de algo muito íntimo da sua pessoa, do estado como ele está, o que ele está passando, e eu acredito que isso tem tudo a ver conosco, com nós, Vocês vão perceber que esta palavra vai mexer em algumas áreas na tua vida, como mexeu na minha, como tem mexido na igreja. Então eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 25, do 16 ao 18. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vamos orar, meus amados irmãos, feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, estamos aqui nessa noite agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais um momento que temos, ó Deus, de estar em comunhão com os irmãos aqui na igreja e também, ó Deus, com os irmãos que estão nos assistindo através dessa live. Meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que esse momento de pandemia ainda não passou, continua ceifando muitas vidas, muitas pessoas estão sendo infectadas a cada dia. Sabemos, meu Pai, que nós não tem um prazo definido, a medicina não encontrou ainda, ó Deus, a cura, a vacina que vai trazer, ó Deus, alívio para o mundo inteiro, podemos dizer assim. Mas nós, como povo do Senhor, como adoradores do Senhor, ó Deus, sabemos que esses momentos que estamos vivendo, podemos colher muitas bênçãos, podemos colher, ó Deus, muitas vitórias. E o assunto que o Senhor vai abordar conosco nessa noite está intimamente ligado à situação que estamos vivendo, mas não uma coisa que está acontecendo do lado de fora, aquilo que está acontecendo do lado de dentro da maioria das pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento dos meus irmãos que estão aqui no templo, abra o entendimento dos meus irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo através dessa live. Que o Senhor, ó Deus, toque na área onde a pessoa está sentindo as dores, os problemas, as dificuldades. Cura, Senhor, ela dessa doença, ó Deus, que se torna praticamente um inferno na sua vida, meu Pai, em nome de Jesus. Que a obra do maligno nessa noite possa ser, ó Deus, completamente neutralizada pelo Senhor, através do Teu poder. Que tenhamos, ó Deus, um culto e uma mensagem sem cortes, ó Deus, sem confusão, mas, ó Deus, uma mensagem suave, direta, profunda, ó Deus, dando os frutos que assim o Senhor quer colher na vida de cada um. Assim nós oramos, meu Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Eu vou tomar água agora, porque depois eu acho que eu me esqueço, irmão? Irmãos, essa semana nós, no grupo de discipulado, tratamos de um assunto muito interessante, muito importante, muito coerente, sobre a solidão. Nós falamos um pouco sobre isso, ou melhor dizendo, como lidar com ela, como as pessoas elas passam por aquela situação ou conseguem ter vitórias quando a solidão vem aos nossos corações. E eu disse para os irmãos que isso é uma questão, uma situação que todo mundo passa. E os irmãos, como sempre, participando, falando das suas experiências, contaram alguns relatos de situações que eles viveram.
E é muito interessante que eles não falaram de algo que aconteceu antes da conversão, mas durante, no processo, na caminhada da fé. Na caminhada. E eles contaram, abriram seus corações, falando das dificuldades que tiveram, as sensações e como lutaram contra isso e como venceram aquele momento. Irmãos, isso é uma realidade para todo ser humano, seja cristão, não cristão, seja adolescente, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, não importa a cultura, a criação, a educação, todo ser humano passa por algumas situações como essas. E é importante nós falarmos sobre isso, irmãos, por quê? Porque nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? E é muito normal, nós que tínhamos uma vida mais ativa, ou íamos para lugares onde tinha muitas pessoas, ou nos reuníamos em famílias, como disse o nosso irmão lá da rádio, ele disse: olha, pastor, essa pandemia, essas proibições tornaram uma maldição, principalmente na minha vida, porque constantemente a minha filha vinha viajar da cidade dela, vinha para Porto Alegre, nós conversávamos, nos abraçávamos. Faz 2 meses que eu só enxergo a minha filha através de uma live, através de uma transmissão. Nós não nos tocamos mais faz 2 meses, ele diz. Falando isso com muita tristeza, com muito desânimo. Então, meus queridos, isso é uma situação que nós vamos passar. Agora, o grande problema é quando nós não sabemos como lidar com isso. E aí começa a se tornar um tormento. Aí começa a se tornar um problema que vai ter que ser medicado lá na frente. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas pessoas têm uma facilidade de enfrentar questões externas. Elas conquistam aquilo que elas sonham. Elas têm às vezes uma facilidade de persuadir nas suas palavras. São pessoas valentes no trabalho, se aposentam como guerreiras. Muitas delas se tornam exemplos para outros, mas é interessante, quando ela tem que lidar consigo mesmo, com a sua própria vida interior, a gente percebe que é uma criança, que aquele valente do lado de fora se torna um menino, um fracassado. Muitos, quando terminam a carreira, o que sobra para eles é a depressão. Muitos, sem saber controlar isso, enlouquecem, porque problemas internos não foram tratados, foram empurrando de um lado, do outro, buscando refúgio, e nunca foi tocado naquela situação. E eu estou falando isso, meus amados irmãos, porque esse texto que nós lemos de Davi, tanto o Salmo 25 como o autor do Salmo, que é Davi, vai nos ensinar algumas coisas muito importantes, que eu acredito que vai nos ajudar muito nessa trajetória e nessa caminhada. Quem conhece um pouco sobre a história de Davi sabe que ele é um gigante, irmão. Apesar de ter uma estatura pequena, ele, aos olhos de muito, era um gigante, era um guerreiro de batalha. Nações temiam Israel, não por causa de Israel, por causa de Davi, que estava à frente de Israel. Davi, ele é um poeta, irmãos. Os irmãos sabem que mais da metade dos salmos foram escritos por ele. Davi, ele é um adorador por excelência. Quem quer aprender o que é adorar a Deus, é só estudar e ler a vida de Davi. Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus,
o rei de Israel que conseguiu unir todas as tribos. Davi, irmãos, tem vários exemplos para nós de um homem de grande sucesso, um homem de superação, porque ele era pastor de ovelha, esquecido até pelo próprio pai, e assumiu o maior cargo, o maior ofício, o maior posto que existia em Israel, que era ser rei. Então estamos diante de alguém aqui, queridos, que nós temos muito que aprender e entender. Tão honrado que Davi é chamado filho de Davi. Viria da descendência de Davi. Deus desconsiderou todos os demais reis para apontar somente para Davi. Mas é interessante que na mesma proporção que fala de um Davi cheio de honra, cheio de conquista, um homem cheio de virtudes, nós vamos, quando vamos ler os Salmos, e principalmente esse, os demais vocês vão perceber também, nós encontramos alguém com problemas internos, irmãos. Um homem que tem fraquezas, um homem que tem limitações, e ele fala de algo bem particular no texto. Eu acredito que esse salmo aqui, ou essas palavras que nós lemos, revela uma das fraquezas ou das lutas que Davi enfrenta. Porque ele fala de algo e vai dando uma sequência de problemas. Ele começa a dizer que ele é sozinho. Estou sozinho. A palavra aqui é solitário. Eu me sinto solitário, diz ele. Depois ele vai para um degrau mais abaixo, aflito. A palavra aqui, ele está dizendo que ele se sente pobre, sendo rei. Eu me sinto um necessitado, eu me sinto um fracassado, é isso que ele está dizendo. E aí ele desce um pouquinho mais, ele diz, olha, eu estou em tribulações, angústias, e vai mais além, sofrimentos, diz ele assim. Davi está abrindo o seu coração através de uma oração aqui, irmão, dizendo que ele, com todas as honrarias, com todos os títulos, tem sérios problemas internos. Os irmãos bem sabem que Davi era casado mais do que uma esposa. Se fosse por causa de casamento, ele não podia se sentir sozinho, porque tinha várias esposas e concubinas ainda, entendeu? Então, você percebe que não é por causa disso, porque às vezes a pessoa vai dizer, não, é porque eu estou me sentindo sozinho porque eu só tenho uma esposa, então eu preciso arrumar mais esposas. Não é o caso. Para aqueles que gostam de justificar o pecado, já podemos perceber que não resolve. Davi não resolveu o seu problema. Outro que tinha problema com isso também era Salomão. Ele só tinha 1000 mulheres, e mesmo assim eles sentiam um vazio interno. E nós estamos falando de alguém, irmãos, que tem uma caminhada com Deus. E ele está falando de algo muito sério aqui. Por que ele está falando de sério, irmão? Porque aquilo que ele começa a falar no 16, ele retoma no 18 novamente. Ele começa a dizer, olha, considera as minhas aflições. Está falando no plural, não são só uma, são aflições, que estão me causando sofrimento. Ele está abrindo o coração dele aqui, irmão. Os irmãos devem conhecer o doutor Augusto Cury. Diz que as batalhas da vida, as batalhas externas, não têm poder para destruir uma pessoa. Mas quando internamente nós nos consideramos uns falidos, uns derrotados, uns ninguém, então você está no campo perigoso. Você está num campo que não busca forças para lutar. Então, muito cuidado, meus irmãos, com esta situação. Irmãos, Davi escreveu
Isso é provado pelos textos, né? Pelo nome dos salmos, 74 salmos, sendo que 51 não tem título, não tem nome do autor. Acredita que ele escreveu bem mais, só que não foi levado ou não colocou o nome. Mas nesses 74, irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês, 70%, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, irmão. Eu fui em cada salmo perceber se isso era verdade. 70% dos salmos que ele escreveu estão tratando de problemas externos que ele está enfrentando. É impressionante isso. É impressionante. Davi, quando ele vai escrever, dentro do salmo ele deixa claro que ele está com alguns problemas que tem que enfrentar. E aqui no Salmo 25 nós não conseguimos saber em que situação Davi escreveu esse salmo. Se era um problema de pecado, uns especulam isso porque ele fala sobre perdoar as iniquidades, os seus pecados. Nós não sabemos se o problema dele é familiar. Nós não sabemos se o problema dele é uma traição. O que nós conseguimos saber é que existe em volta dele muitos inimigos, ele deixa claro. Mas o texto não nos diz, não nos mostra que o problema dele está do lado de fora. Ele está dizendo que o problema dele está do lado de dentro. Porque os inimigos em volta dele ele reconhece, ele sabe. E se você analisar os demais salmos, não tem como a gente ler todos eles, mas eu vou citar alguns aqui. Eu vou pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias. Abra sua Bíblia no Salmo 4. Salmo de Davi, olha o que ele vai dizer no verso 1. Salmo 4 e o verso 1. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na minha angústia, dizer. Salmo 6, abra o Salmo 6, também é de Davi. O verso 3 e 4, olha o que ele diz. Vou citar só alguns aqui, irmão, não tem como ler todos, mas olha só. Salmo 6, o 3 e o 4. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Problemas internos. Vamos ver o Salmo 13, irmão. Salmo 13. Salmo 13. E o verso 2. Olha o que diz. Salmo 13 e o verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Cada dia, diz ele. Até quando, Senhor? Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, o versículo 6. O verso 6 diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Novamente Davi dizendo que na minha angústia eu invoquei. E para encerrar, queridos, o capítulo Salmo 22 e o verso 2. Diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Irmãos, e assim você vai lendo, salmo por salmo, você vai percebendo que Davi está todo momento
falando de uma guerra, de uma batalha interna. O que isso vem nos ensinar, irmãos? Presta atenção agora no que eu vou falar. Nós não temos como saber em todos os salmos as épocas que Davi assim escreveu. Tipo assim, o Salmo 23, acredita-se que ele era pastor de ovelhas. Então era o começo da caminhada dele. Ele olha para Deus como ele cuidando das ovelhas. Mas os demais salmos, nós não sabemos em que época da sua vida isso foi escrito. Está nos ensinando uma coisa, irmãos. Que essas batalhas que nós enfrentamos hoje, ou enfrentamos ontem, ou vamos enfrentar amanhã, elas continuarão acontecendo na nossa vida, talvez até o último dia da nossa existência na terra. Você entende? Não é você escutar uma mensagem hoje, eu falar algo para você, eu vou aqui mostrar para os irmãos como enfrentar isso, significa que eu vou resolver meu problema para sempre. Não, querido. Eu posso sair daqui com a minha mente aberta, com o meu coração aliviado, mas pode acontecer que amanhã, ou depois da manhã, ou semana que vem, eu sou assaltado por essa questão. Por que isso? Porque o ser humano é complexo, meus irmãos. O ser humano não é máquina. O ser humano, você não dá um comando e aí fica só fazendo aquilo. O ser humano é uma pessoa que sente. O ser humano muda conforme a situação, o ambiente. Então, nós temos que entender que nós vamos enfrentar isso até o dia de nós partirmos dessa terra. Não é uma coisa que só o jovem, o idoso, ou o adulto, ou meia-idade, não, todos nós. Muitas pessoas podem estar no auge hoje e caídas amanhã. Então nós temos que entender que nós temos que aprender a enfrentar isso, queridos. A como lidar com isso. Porque, escuta o que eu vou dizer para vocês, meus amados irmãos, e você que está me assistindo. Nessa caminhada da vida ou da fé, não dá para a gente dar uma pause e dizer assim, não, eu vou dar uma pausa na minha vida agora, vou resolver esse problema, depois vou tocar a vida de novo. Não existe isso. Isso não existe. Você toca a vida resolvendo os seus problemas. Você toca a vida tentando, buscando meios de aliviar aquela situação, ou aprender com ela, amadurecer com ela, e tocamos a vida, porque nós não temos esse privilégio, irmão. Ninguém tem esse privilégio. O que acontece? Quando a pessoa realmente vai parar, ela surta, aí sim, aí eu tenho que fazer. Mas na caminhada da vida, não tem como. Nós temos que colocar comida na mesa, irmão. Nós temos que pagar os impostos que os governos e os governantes colocam sobre nossas costas. Nós temos que produzir. Davi é rei. Davi é um guerreiro. Davi tem problemas. Davi tem dificuldades. Mas ele precisava continuar a vida. Agora, como Davi conseguiu, irmãos? Como Davi conseguiu? Porque ele morreu com 70 anos de idade. Não foi uma pessoa que morreu jovem. Se ele conseguiu, nós conseguimos. Não dá para eu fazer, não, vou ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, tentando curar todas as minhas feridas para depois voltar ao pastorado. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Isso não existe. E eu vou dizer para os irmãos, algumas coisas vão resolver na terra, e outras só no céu, porque não vai ter como resolver, porque são tão complexas e nós não vamos conseguir vencer, mas agora nós temos que aprender a enfrentar. E eu gostaria então, caminhar com os irmãos nessa visão e nessa linha, como enfrentar as batalhas da alma. É o que Davi está falando, batalhas da alma, lutas do coração. Ele está abrindo realmente para nós um pouco do que está acontecendo dentro
dele, irmãos. A primeira coisa, irmãos, que eu creio, e o texto nos deixa muito claro sobre isso, para a gente conseguir, para a gente continuar a caminhada de cabeça erguida. Primeira coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, reconheça o seu problema. Você tem que reconhecer o seu problema. É a primeira coisa. O Salmo deixa isso claro para nós, irmãos. Davi não tinha nenhuma dificuldade de falar sobre isso e de registrar isso. Porque ele poderia dizer, não, eu vou dar é o que nós gostamos de fazer, né? Eu vou dar uma aliviada aqui, eu não vou queimar o meu filme, né? Eu sou sempre visto como um guerreiro, isso aqui é uma coisa de homem fraco, entendeu? Isso é uma coisa de um homem que não tem capacidade intelectual, sentimental, né? Realmente de suportar e de vencer. Eu não vou escrever, mas não, Davi, irmãos, ele registra essas coisas e relata o seu problema. Ele é claro em dizer: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Eu me sinto solitário, dizer. Mas como ele se sente solitário se Deus caminha e anda com ele? Deus praticamente exterminou os inimigos em volta dele, mas Davi diz: tudo isso eu entendo com a cabeça, mas a minha alma está se sentindo sozinha, aflito, um fracassado. E ele vai mais além, ele diz assim, alivia as tribulações do coração, diz ele. Eu tenho tribulações que me tiram o sono, que me tiram a alegria. E ele vai mais além, tira as minhas angústias. Eu sinto angústia, angustiado. E ele volta a falar das aflições e diz: olha, Senhor, eu tenho dores, sofrimento. Irmãos, aqui está alguém que não tem dificuldade de reconhecer o seu problema. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós só damos para trás quando queremos pintar um quadro de valente, de super-heróis, de pessoas que não passam por problemas, que não passam dificuldades, ou que isso é coisa de gente fraca. Irmão amado, minha irmã amada, os grandes homens da Bíblia relataram esses problemas, irmãos. Leia o profeta Jeremias. Jeremias era um homem que constantemente falava isso. Leia o profeta Elias, as dificuldades que teve aquele homem de se sentir sozinho, dizer: Senhor, mataram todo mundo, ficou só eu, Senhor, só eu, não tem mais ninguém. Leia, queridos, os homens, os grandes homens, você vai perceber que eles tiveram grandes problemas e não tiveram dificuldade de falar sobre isso. O apóstolo Paulo muitas das vezes vai deixar escrito isso, falando dele pessoal, dele, da sua vida pessoal, que pesa sobre ele esse fardo. Timóteo está quase desistindo, porque sente isso, e vários homens da Bíblia. Irmão, não cai nessa armadilha, irmão. Ah não, isso é coisa de fraco, então Jesus é fraco. Jesus disse: Deus meu, por quê me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que eu estou me sentindo sozinho? Como homem, ele tinha que sentir isso, porque todo ser humano sente. E por isso que ele nos entende, ele nos compreende. Agora, irmãos, você quer ver uma coisa fantástica?
na pessoa do Senhor Jesus, o que Ele faz, e eu quero abrir com os irmãos lerem isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o capítulo 26. Essas palavras do Senhor Jesus mostram o grau de humildade, simplicidade, e não tem problema de esconder isso, irmãos. Olha só que coisa interessante. Mateus, o capítulo 26, e o versículo 38. Mateus 26 e o versículo 38 diz assim, falando para os discípulos: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Que é isso, irmão? Que é isso? Estou falando do Salvador, irmão. Estou falando do homem que ele abria a boca e o milagre acontecia. Estou falando do homem que ele não precisava nem falar, tocava nas vestes e as pessoas eram curadas. Nós falamos de um homem que diz, estende a mão, como falamos semana passada, estende a mão e ela já foi restaurada. Nós falamos de um homem, irmãos, que diz que o céu descia. Nós estamos falando de alguém que nós admiramos, amamos, adoramos, e entregamos as nossas vidas a Ele, e Ele vai abrir o seu coração para os discípulos, dizendo que isso é uma questão do ser humano, e Ele como homem sente isso também. Ele disse, Ele tem angústia. Eu tenho sofrimento na alma também. Eu tenho dores. Então, meus queridos e amados irmãos, e você que está me assistindo, a primeira coisa que tem que acontecer, você tem que reconhecer. Tem que reconhecer. E quando eu reconheço, eu dou um passo para frente, não dou um passo para trás. É o contrário, quando eu quero me esconder, fazer de conta, eu estou dando um passo para trás. Porque o fardo cada vez fica mais pesado. Jesus disse isso, né, irmãos? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobre. Se não reconhece, não precisa vir, ele pode voltar, pode ir para onde você quiser. Mas se você se sente, você percebe que o fardo está pesado, que está sobrecarregado, então vem a mim, porque eu vos aliviarei. Eu vou tirar isso que cansa. Agora tem que ter o reconhecimento, meu irmão. E Davi era assim, queridos. Davi reconhecia. Não só nesse salmo, como nós lemos em vários salmos. Eu posso citar para os irmãos aqui uma quantidade sem parar. O reconhecimento. Meu querido e meu amado irmão, às vezes é o orgulho, né? O orgulho. Às vezes, o que vão pensar de mim, porque eu sempre criei uma ideia, uma imagem de alguém que nunca tem problema. E aí, quando as pessoas caem, elas caem, parece de uma vez só, e não conseguem se levantar mais. Irmãos, pesquisas dizem isso, que não é relatado, talvez nem a metade dos casos de suicídios que acontecem no seu dia a dia. Acredita-se que muitos acidentes de carro, afogamento, problemas no trabalho, são tudo frutos de pessoas que tentaram ou conseguiram cometer o suicídio. E aí a família, para não envergonhar a imagem do morto e não criar uma ideia de homicida dentro da casa delas, então eles ocultam isso.
Eles não querem que relatem isso. Eles querem que digam que é outra coisa. Mas acredita-se que muitas explosões, muitas questões não têm explicação. O perito não consegue encontrar ali, dizer que não tem como uma pessoa perder o controle desse jeito, não tem como. Não tem como uma pessoa se afogar num lugar desse. E aí aumenta cada vez mais os casos, e mais casos, de crianças, agora, adolescentes, jovens, e também idosos, casos de pessoas que tiram a própria vida. Por quê? Porque não reconhece. Não reconhece. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Davi, irmãos, é botar para fora, queridos. Agora, só isso também não resolve, né? Só identificar o problema não resolve. Né? Segunda coisa que é importante para você conseguir caminhar nessa direção, olha aqui o trem, doidou. Procure ajuda para o problema. E eu gostaria de acrescentar uma coisinha mais, procura a ajuda certa para o problema. Meus irmãos, reconhecer o problema é importante, mas nós temos que entender e compreender que alguns problemas são maiores do que nós, irmãos. Eu descobri que eu tenho um trauma do passado. Agora, sozinho, muitas das vezes, ou quase sempre, eu não consigo resolver. Eu preciso procurar ajuda. E meus amados irmãos, às vezes é uma pessoa, às vezes é um profissional, às vezes é um irmão, um amigo. Entenda você que na época que Davi escreveu esse texto, não existia, irmãos, psicólogos, terapeutas, não existia ciência que tratava e cuidava dessas pessoas. Ou o cara era bem resolvido, ou o cara era louco, não tinha outra conversa, entendeu? Não tinha outra conversa, entendeu? Ou o cara era assim, ou era assado. Davi diz para nós que ao redor dele só tem inimigos. Então, aonde que ele procurava ajuda? Irmãos, em Deus. E aí ele deixa isso muito claro, irmãos. Vamos ver um salmo aí, o Salmo 25. Olha o que ele diz aí no Salmo 25, vamos ver. Olha só, como é que ele vai então buscar ajuda? Salmo 25, verso 1 diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Versículo 15, verso 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. O verso 20. Guarda-me a alma e livra-me. Irmãos, Davi diz o seguinte: eu não tenho pessoas. Vocês sabem que um dos maiores amigos de Davi já está morto, que era Jonatas, a quem ele se confidenciava, a quem ele dizia que era como uma alma gêmea dele ali, alguém que entendia ele. Davi não tinha isso. Gostei disso que eu escutei de um pastor. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse negócio de solidão, de um pastor que falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, sabe por que as pessoas se sentem sozinhas? Sabe por que elas se sentem só? Porque elas têm a sensação que ninguém as compreende. Elas se sentem só porque aquilo que ela está sentindo, que ela está vivendo, quando ela vai falar para alguém, a pessoa não consegue compreender o que ela está passando.
Então, como ela percebe que ninguém consegue entendê-la, ela se isola. Ela monta um casulo para ela mesma e ali se esconde. Meu querido e meu amado irmão, é necessário que nós compreendemos, entendemos que nós precisamos de ajuda, irmão. E às vezes, quando eu oro, eu elevo a minha alma a Deus. Deus pode me mostrar uma pessoa, que também nós temos que entender que pessoas são usadas por Deus. Nós temos uma visão às vezes muito espiritualista, que quando é Deus é só algo que vem do céu, e eu estou ali de joelho, e aí então agora vai acontecer tudo sobrenatural. Não, querido, não é assim. Às vezes Deus usa uma pessoa, um servo, às vezes até nem é cristão, mas é enviado dele para tocar naquele assunto e te ajudar a vencer aquela batalha. E na grande maioria são pessoas que já passaram por aquilo e têm a experiência para dizer para você: olha, é esse o remédio, essa é a solução. Se o teu problema é falta de perdão, ela vai dizer: perdoe, libere. Se o teu problema é pedir perdão, peça. Como nos relatou uma irmã que estava conosco ali no grupo, dizendo: eu estava numa angústia, numa solidão, e aí Deus me levou a ir na casa de todos os irmãos da igreja e pedir perdão para todo mundo. E eu fui, bati em casa, e as pessoas tomaram um susto, porque achavam que eu estava meio doida, mas disse: o problema talvez nem seja com vocês, mas está me afetando, e eu tenho que pedir perdão. E eu saí pedindo perdão para todo mundo. Irmão, lavei a minha alma, assim, lavei a minha alma. A solidão se foi. As pessoas que a receberam foram os instrumentos que Deus usou. Meus amados irmãos, tudo na nossa vida, escuta o que eu vou dizer agora. Eu estou lendo um livro sobre isso e eu acho muito interessante essa palavra do autor. Tudo na nossa vida, seja de alegria e seja de angústia, está relacionado a uma ou pessoas. Tudo na vida é assim. Se você tem uma ferida, se você der uma vasculhada, está relacionado a uma pessoa ou algumas pessoas. Se você dá uma vasculhada na tua vida nos momentos de alegria, de regozijo, de realização, está relacionado a uma pessoa, a pessoas. Porque material não pode fazer nada com você. Por isso que as pessoas estão se apaixonando hoje pelos animais, né, irmão? Porque eles não falam mal de ninguém. Se você der para comer, eles comem. Se tu educar direitinho, eles vão te respeitar sempre. O máximo que acontece é você ficar doente de vez em quando. Mas, queridos, coisas não nos machucam. O meu tablet aqui, ele nunca me falou mal, irmão. Nunca ele me disse: olha, você está feio hoje, eu não gostei da tua mensagem. Não diz nada. Ele só faz o que eu mando. Ele é o obediente, meu servo, meu capacho aqui. Irmãos, nós temos que buscar ajuda, mas ajuda certa, irmão. Tem gente que está buscando ajuda, mas no lugar errado, ou na coisa errada. Aí, em vez de melhorar, acumula. Porque um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz isso já. E aí chega uma hora que a pessoa está num buraco tão grande que não consegue nem sair mais. Buscar ajuda. Pode ter certeza que estou falando para os irmãos. Davi até tentou, irmãos, buscar ajuda. E sabe que os filhos de Davi, não todos, mas alguns deles, eram inimigos.
Um deles tentou tirar até a própria vida dele. Os irmãos sabem que dentro dos conselheiros de Davi tinha gente que não gostava dele. Então, como ele não via solução alguma em sua volta, o que Davi fazia? Buscava o Senhor, mas buscava ajuda e abria o seu coração. Então, meu amado irmão, eu gostei demais de uma frase que a nossa irmã Lorena aqui, um dia nós estávamos caminhando, andando de carro juntos, e ela, como uma conselheira, né? Sempre brigo isso com ela, é uma presbítera, mesmo que a nossa igreja não aceite presbítera, ela é uma presbítera na igreja, por excelência. Muitas pessoas vão até ela pedindo ajuda, e para alguns, ela diz uma frase muito interessante, assim: você precisa conseguir e ter um amigo para conversar, porque nem sempre eu vou ter as respostas, nem sempre eu vou entender as suas aflições. Você precisa encontrar amigos para que você fale, desabafe, chore, peça ajuda. Irmãos, essa palavra é para todos nós, irmãos. É para todos nós. Ah, mas eu não quero ter amigos porque eu não quero ser traído. Meu amado irmão, no mundo real sempre vai existir isso. No mundo ideal não existe, mas no mundo real não tem como fugir disso. Busque ajuda para o seu problema. Busque um especialista. Se você acha que um amigo não vai resolver, irmãos, todo momento, todo ano, a fornalha de psicólogos está sendo lançada na sociedade aí à vontade. Se você não acredita nos de fora, procure dentro da igreja alguém que professa a mesma fé. Mas é importante, identificou o problema, agora dá um segundo passo. Procure ajuda. Procure ajuda. Senão, você vai ficar idoso, carregando um peso no seu coração. E essas batalhas internas da alma, irmãos, elas vão e vêm. Elas vão e vêm. Elas vão e vêm. E se eu não começar a vencer algumas, acumula-se. Acumula-se. E para encerrar, queridos, creia que Deus é o seu melhor amigo. Irmão, existe uma diferença você buscar em Deus uma solução e você acreditar que Deus é o seu amigo. Isso é claro na vida de Davi e no salmo que nós lemos. Davi tinha plena consciência que estava rodeado. Olha, vamos ver aqui, o Salmo 25 e o versículo 19. Olha só o que ele vai dizer, para os irmãos perceberem o que ele está falando aqui, o que eu estou falando, ele deixa registrado isso. Ele diz assim, ó: considera os meus inimigos, falando com Deus, pois são muitos. Ele disse, olha, Senhor, são muitos, talvez tenha até mais, eu nem saiba, o Senhor está sabendo. E me abominam com ódio cruel. Eles não só são meus inimigos, mas eles estão buscando saber que dia eu vou morrer, que dia eu vou me arrebentar, que dia eu vou me destruir. Davi tinha consciência que tinha inimigos. Davi tem consciência que algumas vezes ele é o seu próprio inimigo, porque quando ele diz, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, perdoa os meus pecados, Senhor, não te lembra dos meus pecados da mocidade, ele está dizendo o seguinte: às vezes, Senhor, eu auto me destruo. Tinha consciência disso. Davi tinha consciência que tinha inimigos dentro de casa, ele sabia disso, ele tinha consciência disso, dentro do seu conselho, reis que queriam destruí-lo. Davi tinha consciência que inimigos não faltavam, mas é interessantíssimo o que ele vai dizer. Ele nunca olhou Deus como inimigo, sabe? Ele sempre olha Deus como seu aliado, como aquele que vai estender a mão,
com aquele que vai socorrê-lo, com aquele que vai caminhar com ele, mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte. Ele diz: se o Senhor é comigo, o que temerei, diz ele. Você entende que Davi não só tinha uma visão de buscar a Deus para resolver o seu problema, mas ele tinha uma visão de olhar a Deus como um amigo, como um companheiro, alguém íntimo, alguém que ele podia desabafar, abrir o coração, falar sem reserva, sem ficar com enigmas. Ele abria, ele dizia. De vez em quando tinha algumas batalhas com Deus, ferrenhas, mas não vendo ele como um opositor, sempre como um amigo, irmão. Nós temos que olhar para Deus desse jeito, queridos. Olhar para Deus desse modo. Olha o que ele diz aí no Salmo 25, versículo 4 e 5, olha o que ele diz. Olha o que ele pede para Deus, irmãos. O pessoa que pede uma coisa dessa é porque vê Deus como um seu amigo. Diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus, ensina-me as tuas veredas. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Olha que isso, irmão. Ele disse: Senhor, todo dia eu espero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, Davi cita uma palavra no Salmo. Se você quiser abrir, pode abrir a sua Bíblia. Salmo 63 e o verso 3, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A palavra graça aqui alguns traduzem por amor. O teu amor é melhor do que a vida. Andar contigo, Senhor, é melhor do que eu viver nessa terra. E por isso os meus lábios te louvam. Meu irmão, minha amada irmã, nós temos que olhar Deus como alguém que caminha conosco, alguém que é amigo, alguém que é íntimo, como o pai na fé, né? Diz que Abraão era o quê? Amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Isso está nos ensinando o seguinte: se nós somos filhos da fé de Abraão, nós temos que imitar o quê? As obras de Abraão. Nós temos que ser o quê? Amigos de Deus, irmãos. O grande problema é que as pessoas olham Deus como uma entidade, como um ajudador, olham Deus como alguém para resolver problemas, mas não olham Deus como um amigo. Porque, queridos, escuta o que eu vou dizer para os irmãos, sem medo de errar. Algumas coisas na tua vida e na minha vida, Deus não tem que resolver e dar. Porque o problema não é esse. Algumas coisas na minha vida eu só tenho que entender, compreender, crer que Ele é comigo. Ele está comigo. Que na maior dificuldade, na maior tristeza, na maior situação que eu estou vivendo, eu não estou só. Porque Jesus prometeu, porque Deus diz isso na sua palavra, não uma vez só: eu sou convosco. Meu irmão, tem que entrar isso no nosso coração, irmãos. Porque as pessoas vão nos ajudar, querem nos ajudar, estão dispostas a nos ajudar, mas elas são limitadas também, irmãos. Nós temos que entender isso. E outra coisa, as pessoas são passageiras. Não tem como eu me agarrar em alguém que é o meu conselheiro fiel, porque um dia ele vai partir ou vai embora. Quantos pastores já passaram por aqui, irmãos? Quantos pastores já passaram por aqui? Eu sou mais um na jornada. Não teve como os irmãos se agarrar neles.
Vocês entendem? Eu posso ajudar os irmãos por um tempo limitado, mas o maior amigo dos irmãos, ou o melhor amigo dos irmãos e daqueles que estão nos assistindo, não pode ser eu. Eu posso fazer parte, mas tem que ser Deus, queridos. Porque os amigos de Davi morreram, partiram. Agora ele tem que enfrentar a vida, e é todo dia. Você entende, meu amado irmão e minha amada irmã? É por isso que algumas mães se agarram de unha e dente nos filhos. Não deixa o cara caminhar, não deixa a menina caminhar com as suas próprias pernas. O cara é um baita de um marmanjão, o cara já casado, o cara já está com a vida resolvida, e a mãe grudada que nem um chiclete, porque desespero, e aí causa uma confusão com a nora, causa uma confusão, mas larga, não tem como, acabou, dá para curtir, curte um tempo, mas acabou. Porque, irmãos, o nosso maior amigo precisa e necessita ser Deus. Os filhos são importantes? São. Os amigos são importantes? São. O trabalho é importante? É. Tudo tem o seu lugar, mas tudo vai passar. E eu quero encerrar com as palavras do Senhor Jesus, e aqui Ele dá uma aula para todos nós, o que é ser um verdadeiro amigo. Abra sua Bíblia lá em João 15. João 15. João 15. Do 13 ao 15. Jesus aqui mostra o porquê que eu posso confiar e crer que Ele é um amigo de verdade. Diz assim, querido, João 15, do 13 ao 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já, olha só, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso é intimidade, isso é ser amigo. Jesus disse: tudo que o Pai me revela, eu revelo a vocês. Tudo. Esse é amigo de verdade. É por isso que Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu estou angustiado. Estou angustiado. Porque ele, na mente dele, no coração dele, entendia que isso é ser amigo. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós estamos em sérios apuros quando não enxergamos Deus como nosso melhor e maior amigo. Tem uma canção que canta, né? Podia até cantar isso no final, né? Não existe nada melhor do que ser amigo. Não existe nada melhor. Não existe. E Deus leva tão a sério isso que Ele quer viver a eternidade com seus amigos. Entendeu? Ele leva tão a sério isso. Agora, queridos, siga esse processo aí que você vai conseguir vencer as batalhas, que elas virão. Não adianta você, mas eu sou imune. Não existe negócio imune, não existe. Pessoas que não fazem isso, irmãos,
Você se surpreende porque em um dado momento ela está conversando contigo, está tudo bem, no outro dia sabendo que ela se jogou do apartamento, pegou uma corda e se enforcou, deu um tiro na cabeça, deixou uma carta dizendo que ninguém entendia ela, mas como, tia? Eu estive com um fulano agora aqui, damos risada, comemos pizza junto e tudo mais. Tentar, irmãos, carregar esse fardo sozinho é insuportável. É maior do que nós. Precisamos reconhecer isso. Abra sua boca. Reconheça. Procure ajuda, converse com alguém, converse com Deus. Busque, e às vezes Deus, quando não te mostra alguém, Ele manda alguém na tua casa. Ele manda alguém na tua casa. Mas o mais importante, queridos, olhe Deus como seu amigo. Amigo, companheiro de todas as horas, que não vai abandonar você quando a coisa ficar feia. Não vai abandonar você. Amém, meus amados irmãos? Então vamos orar, vamos ficar de pé aqui, queridos. Quero encerrar com oração e depois os irmãos do louvor vão tocar a canção, se for possível aquela, sai aquela, se não for, vai outra e Deus nos abençoa mesmo assim. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui no templo. Muito obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo. Meu Pai, é tão difícil enfrentar essas batalhas, Senhor. Quem está vivendo sabe do que eu estou falando. Quem já viveu sabe do vale que passou. E aqueles que irão passar podem, ó Deus, tornar a carga mais leve. Podem, ó Deus, superar essa situação, enfrentar quando isso vier assaltar os nossos corações. Porque as nossas maiores batalhas estão dentro de nós e não fora de nós. Meu Pai, ajuda essa irmã, ajuda esse irmão, ajuda essa família, Senhor, que se machuca e se fere com palavras, porque sentem dentro de si um vazio, uma tristeza, uma angústia, uma aflição, uma tribulação, um sofrimento que não sabe nem explicar. Só sabe que existe, está consumindo a sua alma, está consumindo o seu coração, está consumindo os seus sonhos, está consumindo suas vontades. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra em tratar das nossas almas, dos nossos corações. É por isso que, sabiamente, em provérbio diz: filho meu, dá-te, me dá o teu coração, para que o Senhor trabalhe nele, cuide dele, transforme ele, para que nós possamos viver uma vida nessa jornada, nessa caminhada, em paz e podendo ajudar outros que passam por sofrimentos semelhantes. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos ter uma noite em paz, uma semana tranquila, que possamos, ó Deus, usar essas palavras que aprendemos para, ó Deus, aplicar em nós, mas ajudar outras pessoas também, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha sondar os nossos corações. Venha visitar, ó Deus, o nosso interior e o nosso ser. E arrancar esse mal que tem consumido as nossas almas e ceifado tantas pessoas que nós tanto amamos. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome do nosso maravilhoso Pai, no amor e na consolação do Filho,
e no poder que existe no teu Espírito. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.